Pessoal, tudo bem? Para quem não sabe, meu nome é Marcelo, sou consultor e presidente da Seconte, consultoria júnior de contabilidade do Unicesumar Maringá. Tudo bem com vocês? Entre os dias 21 a 23 de setembro, o Unicesumar estará celebrando a Semana do Contador. Para quem não sabe, dia 22 de setembro é o dia do contador, certo? E a Seconte, como uma consultoria de contabilidade, né, para contribuir mais com a semana e trazer conteúdos super interessantes, né, para vocês alunos, então trouxemos, né, junto com o professor Lucas, o consultor da SVN, uma corretora XP Investimentos, para trazer informações sobre como investir, né, o mercado de ações, fundos de investimento, de forma que agregue mais o conhecimento como aluno, né, e voltado para a área de gestão. Para quem não sabe, a Seconte é uma consultoria voltada para a área de gestão, utilizando de todos os conhecimentos, né, da contabilidade. Então, utilizamos de todos os demonstrativos contábeis, como balanço, DR, fluxo de caixa, entre outros. Geramos informações que agreguem mais na gestão e que façam que as empresas ou empreendimentos, né, consigam gerar mais riquezas, certo? O foco da consultoria de contabilidade, a Seconte, é a gestão do patrimônio das empresas, né, que é o foco da contabilidade, certo? Então, espero que vocês gostem do curso que nós trouxemos para vocês, certo? E caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre Seconte, acessem nosso perfil no Facebook, Seconte Unicesumar, ou então nosso perfil no Instagram, c.conte, ok? E caso vocês quiserem mandar um e-mail para a gente, vocês podem encaminhar um e-mail para seconte.consultoria@gmail.com. Novamente, espero que vocês gostem do minicurso e parabéns a todos os contadores e alunos, né, que aspiram, né, a ciências contábeis como profissão. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. É uma satisfação muito grande tê-los como espectadores aqui desse workshop que a gente vai fazer. A gente preparou um material com bastante carinho aqui para vocês aprenderem bem, sabe? A gente vai fazer uma coisa aqui que com certeza vai agregar muitos conhecimentos para vocês. É um tema que atualmente está muito em alta, né, que é o tema de investimentos. Inclusive, hoje eu estava olhando as notícias pela manhã e a Bolsa de Valores do Brasil hoje chegou à marca de 3 milhões de investidores, né? É um motivo de muita satisfação para quem está dentro do mercado, né? Assim como eu estou inserido, assim como o meu convidado também vai conversar daqui a pouco com vocês. E isso daí é basicamente só o começo. O Brasil tem muito ainda para trilhar no ramo aí de investimentos. Uma parcela muito pequena da população investe hoje, né, na Bolsa de Valores, só que isso está mudando. E como isso está acontecendo de uma maneira bem rápida, às vezes aparece muita informação e a gente fica sem saber o que é, né? Tem alguns mitos, algumas verdades. E a intenção do nosso bate-papo aqui hoje é a gente esclarecer o maior possível dessas dúvidas que vocês possam ter. Então eu recomendo que vocês assistam isso com caderno, com lápis, vão tomando notas, vão pensando, vão mentalizando algum tipo de estratégia, porque com certeza hoje eu tenho convicção que vocês vão sair desse workshop diferente do que entraram, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Merotti, eu já sou docente da Unicesumar há 4 anos, eu sou formado em Ciências Contábeis pela UEM, eu tenho um mestrado em Controladoria pela UEM também. Além da docência universitária, eu também atuo como professor de inglês corporativo e também professor particular aqui na região de Maringá. E eu também desenvolvo atividades numa indústria aqui de Maringá, onde eu sou encarregado das exportações da empresa. E a minha conexão com os investimentos iniciou-se mais ou menos 2 anos atrás, tá? E eu via que eu não podia mais deixar dinheiro guardado no meu banco, porque aquilo lá não estava rentabilizando nada, e eu comecei a pesquisar algumas alternativas de investimento, e eu me deparei então com a renda variável,
e eu posso dizer que foi um caso de amor à primeira vista. Eu já estou investindo na Bolsa há mais ou menos 2 anos, e o único arrependimento que eu tenho é o de não ter iniciado antes. Assim como a maioria dos investidores, todo mundo sonha em ter iniciado antes. E eu, ao longo desses últimos 2 anos aí, que não é exatamente um tempo muito grande, mas eu sou um grande estudioso, eu gosto muito de estudar e aprender coisas novas, eu gosto de ler os relatórios das empresas, eu gosto de olhar o noticiário, eu gosto de, né, ficar por dentro da macroeconomia, o que está acontecendo numa escala maior na economia global, na economia nacional. Isso também tem ajudado eu a consolidar o conhecimento que eu tenho até o momento a respeito de investimentos, tá? Agora, eu vou dar um pouquinho de tempo para vocês conhecerem o nosso convidado, tá? Ele vai se apresentar, depois ele devolve a bola para mim e a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Então, Hugo, como vai? Tudo Boa bem? tarde. Bom? Tudo certo, Lucas? Tudo bem, tudo bem. Então, Hugo, eu vou deixar esse espacinho aqui para você, então, se apresentar, e daí a gente vai iniciar o nosso bate-papo aqui, que a gente vai ensinar algumas coisas para o pessoal aí, os alunos de Ciências Contábeis, beleza? Show, maravilha. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, tá, Lucas, para estar participando aqui, tá, desse evento com vocês ali. Então, já me apresentando aqui, meu nome é Hugo Ferrari, sou assessor de investimentos e sócio da SVM Investimentos, né? Assim como o Lucas, sou formado em Ciências Contábeis, né? Nós estudamos juntos ali na UEM, e minha história ali, um pouquinho da minha história no mercado financeiro começou em 2010, né? O ano ali que eu ingressei no curso de Ciências Contábeis, né? Naquela época, hoje está um pouco mais falado ali, né, no mercado financeiro, bolsa, né? Tem crescido bastante ali o número de CPFs, de pessoas investindo. Naquela época era bem menos conhecida, né? Mas foi algo ali que, através do meu pai, que estava se aposentando, né, começou a operar ali no mercado de ações. E aí isso despertou minha curiosidade, comecei a fazer um curso de análise gráfica e sempre fui estudando ali durante a faculdade, né? E aí descobri que queria trabalhar com isso, né? Formando, entrei no escritório final de 2015, né? Me tornei sócio de 18 para 19, né? E hoje o escritório está bem consolidado ali no mercado, né? Hoje o escritório, nós estamos praticamente em Maringá, que é a cidade sede, Londrina, São Paulo e Curitiba, né? Hoje a SVM está dentro dos 20 maiores escritórios da XP, né? Conta ali com cerca de 80 pessoas, né, dentro da empresa. Atingimos recentemente ali a marca de 4 bilhões, né, de custódia, somando ali todos os nossos clientes, e temos ali como objetivo, até o final do ano, atingir a marca de 6 bilhões. Então, eu, assim, a primeiro momento, o que me chamou a atenção no mercado de investimentos foi a Bolsa de Valores, né? Depois que eu fiz esse curso, foi um curso de análise técnica, que já é foi um curso ali introdutório, né? Só que é um mercado ali que tem só nessa área muita coisa, é um mercado muito complexo, e aí você vai aprendendo e vai vendo ali que é só uma pontinha do iceberg, né? E assim, tem várias outras metodologias de análise, né, de bolsa de valores, através de fundamentos, né? Enfim, é um mercado bastante amplo, né? Você tem algumas outras modalidades de investimento, né? Renda fixa, fundos, né? E praticamente foi algo ali que eu fui aprofundando depois que eu iniciei a minha carreira de assessor em 2015, certo? Então, espero ali que agregue bastante para vocês, né? Trazer um pouquinho aqui do
do meu conhecimento, um pouquinho da experiência que eu tive com esse mercado, né? E espero aí que vocês gostem e aprendam bastante com isso. Perfeito, Hugo. Obrigado pela introdução aí, né? Um pouquinho da sua experiência. E uma coisa interessante que é a sua história pode também se confundir com a história de quem está nos assistindo agora, né? Que é os nossos alunos, né? A maioria ali está entre 18 e 25 anos, né? São pessoas ainda jovens, iniciando a sua carreira. Muitas dessas pessoas, né, já podem estar pensando, né, atingir a sua independência financeira, e nunca é cedo para começar investindo, né? Então, quanto mais cedo você toma a decisão de iniciar o seu caminho no investimento, melhor vai ser para você lá na frente. Então, a gente vai agora compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Qual que é o cronograma aqui hoje? Eu separei aqui, pessoal, para vocês, basicamente, 3 aspectos aqui que a gente vai ver, tá? Eu separei em 3 fases aqui da nossa conversa, tá? A primeira fase aqui, a gente vai fazer, então, uma breve introdução aqui do mercado de capitais, tá? Vai ser uma parte mais sucinta, ok? A gente vai introduzir alguns conceitos aqui para vocês, né? Aquela sopa de letrinhas, algumas coisas que a gente acha que é, mas não é, a nível introdutório, obviamente. A segunda parte aqui, a gente, né, aliás, vai falar sobre como que investe na prática, né, para a gente sair desse campo da teoria, para vocês terem uma referência factual de como é que funciona a coisa. E a gente vai fechar a nossa conversa a respeito, né, como é que fica essa relação de contadores e o mundo de investimentos, né? Não só para o contador trabalhar com investimentos, como é o caso do Hugo, né? Mas também como para controle, né? Para gestão da sua própria carteira, na hora de você escolher as empresas, porque tem uma relação ali e a gente vai explorar essa relação aí, então, entre os contadores, tá? E os investimentos, tá? Então, eu vou dar o pontapé inicial aqui, então, para a gente já, né, sem enrolação, a gente entrar direto aqui no nosso conteúdo, que é o seguinte, Hugo, tem muita falação, muita falácia, muitos mitos a respeito da Bolsa de Valores, né? Eu lembro que quando eu era criancinha e eu assistia lá no jornal, o Ibovespa hoje tá tantos mil pontos, eu falei, meu, que negócio louco, isso daqui não tem nada a ver com a minha vida, isso daqui não tem impacto nenhum, subiu quantos mil, tá em quantos mil pontos hoje, teve uma queda, como é que a relação do dólar cai, sobe a bolsa, eu não entendia nada daquilo lá, sinceramente, eu digo que até basicamente uns 6 anos atrás, eu era um completo estranho quando falava em bolsa para mim. A primeira coisa que me remetia quando eu via a bolsa é cassino, entendeu? É um cara muito rico que vai lá, ele vai comprar ação 10h30 da manhã, quando dá 11 horas, ou ele tá bilionário ou ele tá falido. Para mim, bolsa era isso, entendeu? E eu acho que ainda hoje, algumas pessoas têm essa percepção de bolsa ainda como se fosse uma bancada de jogos, né? Que o pessoal vai apostar, né? É a sorte, né? E conforme eu já tenho investido há algum tempo já, eu vejo que não tem nada a ver com isso, né? Então, Hugo, você poderia explicar para a gente, né? O que é a Bolsa de Valores, o que é esse ambiente, o que acontece numa Bolsa de Valores? Certo. Bom, então, assim, o mercado de bolsa, né? O mercado de bolsa de valores, ali, mercado financeiro, né? Ele é utilizado ali para onde ocorre ali, como você falou, das 10 às 17 horas ali, né? Ou das 10 às 18 ali, depende um pouquinho da época do ano, né? A negociação, né? Onde ocorre a negociação de ações das empresas, né? E realmente ali, né? Algumas pessoas têm essa primeira impressão de que bolsa é sorte, bolsa é um cassino ali, onde as pessoas ficam comprando e vendendo ações a todo momento, né? Até tem essa modalidade ali, mas acaba assim, não sendo ali o objetivo principal, né, de investimentos, que é você ter algo ali para longo prazo, né? Aí quando você fala nesse sentido ali de cassino, né, a bolsa às vezes pode até
servir para esse tipo de coisa ali, onde a pessoa fica lá e comprando e vendendo ali, especulando no mercado e tudo mais, né? Mas isso, na maioria das vezes, né, na maioria esmagadora das vezes, vai acabar trazendo um retorno negativo, né? Um resultado negativo. Né? Então, ali, muito importante aí você aprender a investir corretamente, né? Aprender como investir, de que forma investir, né? Porque aí sim você ter disciplina, tal, ter uma ajuda profissional, porque daí você vai conseguir ali ter um resultado, né? Interessante, né? Um resultado ali que seja um resultado positivo, tá? Uhum. Então, ali, o que acontece? As empresas, por que as empresas abrem capital na bolsa, né? A empresa ela vai abrir capital na bolsa para ela captar recursos, né? Então, chega um momento ali que a empresa ela quer fazer uma expansão, né? Ela quer investir ali em infraestrutura, quer fazer um novo projeto, tal, né? E ela vai ali através da bolsa, né? Oferecer ali parte da empresa, né? Através de ações, para conseguir levantar recursos, né? E aí o investidor, né? Ele pode ir lá e comprar essas ações, né? Que seria comprar uma partezinha ali da empresa, se tornando sócio dessa Perfeito. empresa, né? Então, ali quando ela está comprando uma ação, porque a gente fala que é um investimento de risco, você está no risco do negócio da empresa que você está comprando ali na bolsa, né? Então, tanto ali, pô, a empresa pode dar resultados bons, né? Pode dar resultados ruins. Você, como acionista da empresa, vai estar ali sofrendo as consequências, né? Pode ser ali um resultado positivo, pode ser um lucro, uma variação da empresa, a empresa está pagando dividendos, né? Que é uma parte do lucro, ou se a empresa for mal no mercado, né? Você vai ter ali prejuízo, né? A ação ali tende a cair, tende a desvalorizar, né, no decorrer do tempo, tá? E a empresa também ela pode fazer novas captações ao longo do tempo, né? Então a empresa tem interesse que a ação dela se valorize, porque a ação dela vai valer mais quando ela for fazer uma nova captação, consequentemente ali ela vai conseguir levantar mais recursos, certo? Né? Perfeito. Então as empresas abrem capital na bolsa por conta disso, tá? É mais um dos caminhos ali que elas têm para alavancar a operação, né, captar recursos e aí utilizar para a expansão do seu negócio, né? Perfeito. Não, é isso aí mesmo. E para quem ainda não sabe, né, o que exatamente é uma ação, igual o Hugo falou, quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio da empresa. Então, vou dar um exemplo real aqui. O Itaú, né, todo mundo conhece o Banco Itaú, ele tem o capital aberto. Isso significa que eu vou até a minha corretora, eu abro lá o aplicativo da corretora, e eu consigo comprar uma partezinha bem pequena lá do Itaú, que seria uma ação, né? Então, no momento que eu compro uma ação do Itaú, eu sou dono de 0,00001% da empresa, né? Se eu quiser mais ações, eu vou ganhar mais participação da empresa, tá? Então, é basicamente você se tornar sócio de uma empresa, tá? Então, bolsa não é um negócio abstrato, uma coisa que não existe. Não, você está comprando na bolsa, o que é negociado, são fatias de empresas, né? Daí você é investidor, você vai se tornando sócio das empresas que você julga, né, serem as melhores para você. Então, é um ambiente muito democrático, tá? Onde você tem uma liberdade tremenda de escolher uma quantidade muito grande de empresas para se tornar sócio. Qual que é a contrapartida disso? Tem duas. A primeira é a valorização do valor da ação, né? Conforme a empresa vai crescendo, a empresa vai ganhando valor de mercado. E como você é dono de parte da empresa, o seu capital também vai aumentando. E a segunda maneira de remunerar você é através dos dividendos, tá? Para quem não sabe, o dividendo é o lucro da empresa que é repassado para o acionista. Então, igual assim, eu sou acionista do Itaú. O Itaú tem o lucro e ele repassa esse lucro para quem é acionista. Então, se eu tenho 0,0001% do Itaú, eu vou receber 0,0001% do lucro dele se ele pagar
100% dos lucros, tá? Então, pessoal, é um ambiente muito democrático, é um ambiente que, né, igual o Hugo falou, tem os riscos, obviamente, mas hoje, ainda mais hoje que a gente está com a taxa Selic na mínima histórica aí de 2% ao ano, se você deixar o seu dinheiro na caderneta de poupança ou no investimento em renda fixa, dificilmente você vai ganhar sequer da inflação. Então, as pessoas estão sendo, de maneira até assim, obrigadas a transitarem da renda fixa para a renda variável, tá? Hugo, uma segunda questão aqui, né? Então, a gente já falou o que é a Bolsa, a gente falou, né, qual que é a consequência de você estar na Bolsa, né? Você vai ser sócio de uma empresa, você pode ganhar dinheiro com a valorização, com o lucro, mas, Hugo, Bolsa é só para rico, não é? Não, nada disso. Não? Conta aí para nós. Então, tem também essa ideia ali, né, esse paradigma de, só gente muito rica investe na Bolsa, né, e negativo, né, você consegue ali, né, comprar uma ação de uma empresa, né, então pegando o gancho ali do exemplo que você deu, Itaú, né, se você quiser comprar uma ação do Itaú, você consegue, né, e aí Petrobras, Vale, por exemplo, Petrobras, falando uns 20 e poucos reais, 20 e poucos reais você vai lá e consegue comprar uma ação. Aqui acontece, você tem o lote padrão, né, que aí você negocia ações de 100 em 100, né, então compra 100, 200, 300, 400 mil quantidades. E tem também o lote fracionário, né, no lote fracionário você consegue comprar de 1 a 99 ações, tá? E algo assim que está melhorando muito, né, nos dias atuais, é o preço da corretagem, tá? Certo. Porque o que acontece? Há um tempo atrás, né, até quando não tinha corretora ali e tal, né, às vezes o pessoal tinha acesso comprava ações ali através de bancos, né, tinha uma corretagem ali, né, de 0,5%, um percentual em cima ali do financeiro total, né? E aí atualmente ali tem corretoras até que a XP recentemente abaixou o preço da corretagem, né? Então é algo ali que está bem acessível nos dias de hoje, né? Você tem essa redução de custos, né? Que acaba democratizando ali o mercado de ações, né? E também você tem a possibilidade de investir através de um fundo de ações, né? Então, fundos ali que você consegue colocar a partir de R$500, R$1.000, né? E aí você vai estar deixando aí seu capital para o gestor montar uma carteira, investir e tudo mais, né? Quero dizer aqui é que atualmente esse mercado está bem acessível. Perfeito. Então, ó, não somente, né, a Bolsa não é um ambiente para rico, só para vocês terem uma noção, eu dei o exemplo aqui do Itaú, tá? Então, hoje, uma ação do Itaú SA custa na faixa de R$9. Então, pessoal, um valor de um cachorrão aqui em Maringá, você consegue comprar uma ação do Itaú. Né, igual o Hugo estava falando, a questão das corretoras também, hoje a gente tem várias corretoras no mercado, né, a maior delas é a XP, sem dúvida, mas a gente tem outras corretoras, por exemplo, que cobram taxa zero. Então, por exemplo, se você tem conta bancária num banco fintech, né, vou dar um exemplo aqui, o Nubank, você consegue fazer um TED gratuito para sua corretora, e dentro da corretora você vai pagar taxa zero para comprar ações. Então, hoje, praticamente, é de graça a operação de você comprar uma ação. Não precisa pagar taxa nenhuma a respeito disso, tá? Então, a partir de R$9 mesmo, você já consegue comprar uma ação do Itaú, tá? Então, igual o Hugo falou, a ação da Petrobras, 20 e pouco, aí tem várias empresas gigantes, né, aqui do Brasil, você pega a Petrobras, a Vale, você pega a Embraer, você pega, por exemplo, a WEG. Aqui no Paraná temos a Copel, temos a Sanepar. Então, você pode ser acionista de qualquer uma dessas empresas, basta você ir lá e você comprar uma ação dessa determinada empresa, tá bom? Hugo, outra coisa, eu lembro que há 2 anos atrás, quando eu comecei a investir, eu abri aquela tela
no computador, parecia que eu estava entrando numa cabine de avião. Sabe assim, quando você passa pelo avião, você vê a cabine, aquele monte de botão, aquele monte de coisa. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é para mim, eu acho. E eu fui, né, pesquisar e mexer um pouquinho no layout ali para ver se eu estava entendendo alguma coisa. Isso que eu estou falando para o Hugo, pessoal, a gente chama de home broker, tá? Hugo, você pode explicar para o pessoal o que é um home broker? Certo. Então o pessoal às vezes assusta um pouco, né? Porque eu fiquei assustado. Você abre o home broker ali, pô, um monte de número piscando, né? Se você abrir durante o pregão ali, né? O mercado acontecendo, um monte de números se mexendo ali na tela, né? Estão subindo, estão caindo, né? Número vermelho, número verde, amarelo. Verde, amarelo, leilão no meio do pregão. Isso. Então, assim, o home broker ali é a ferramenta, né? No qual ali você vai fazer as operações, né? Tanto de compra, venda, ou também acompanhar o mercado, né? Então, é uma ferramenta bem completa ali, né? Você vai ter ali, você consegue acompanhar as cotações das ações, né? A variação dela, você ali na própria cotação da empresa, você também pode acompanhar o book de oferta, né? Então, você consegue ver quais são as instituições que estão comprando aquela ação, a quantidade, consegue ver também quem está vendendo aquela ação, a quantidade, né? Também no home broker ele vai ter gráfico para você analisar preço de ação, vai ter notícia, né? E você dá uma olhada, assim, tem muita coisa, assim, ferramentas que você pode utilizar, times and trades, você basicamente ali onde você vai operacionalizar, né, a compra e venda ali das ações, onde você vai acompanhar o mercado e utilizar isso ali para montar a sua carteira, né? Fazer as operações. Perfeito. Então, eu lembro que essa mesma vez aí que eu abri lá o home broker, eu fiquei assustado. Falei, nossa, meu, isso daqui tem muita informação, os números estão bem pequenininhos aqui, eu não vou conseguir enxergar. Só que, basicamente, pessoal, o que é um home broker, né, se a gente for traduzir? É onde você vai comprar as ações e você vai vender as ações, tá? É basicamente um balcão de negócios, onde compradores encontram vendedores, né? Então, uma vez que você deposita o dinheiro lá na sua corretora, na sua conta na corretora, aquele valor fica disponível para você comprar suas ações, seus fundos, né? E você entra no home broker para você colocar uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Então, ó, no meio daquele emaranhado todo de números, siglas lá, provavelmente vai ter um C, que significa compra, e vai ter um V, que é de venda. Aí você digita qual que é o papel que você, né, vai negociar. Pessoal, as empresas, elas têm um código na bolsa, tá? Que a gente chama de ticker, tá? Que é o código pela que a bolsa é negociada. Então, quando eu entro no home broker, eu não vou escrever Petrobras, eu vou escrever PETR4, que é o código que a ação da Petrobras é negociada na bolsa. Por exemplo, se eu quero comprar Itaú SA, eu não vou escrever Itaú, eu vou escrever ITSA4, que é o código que a ação do Itaú é negociada na bolsa. Então, se você entra hoje nos sites aí, você encontra uma relação completa do nome da empresa e qual que é o código de negociação dela, tá? Aí lá você consegue negociar, então, né, a compra e a venda das ações, ok? E uma das vantagens, pessoal, de você investir na bolsa também é a liquidez, tá? Liquidez é o poder de transformar alguma coisa em dinheiro, tá? Então, tem muitas pessoas simultaneamente entrando lá na bolsa, comprando e vendendo ações. Então, se eu falar assim, hoje eu vou vender as minhas ações do Itaú, eu vendo na hora, tá? Eu não vendo no preço que eu quero, eu vendo no preço que o mercado está disposto a pagar, tá? Mas a liquidez, né, na bolsa de valores, ela é muito, muito alta, tá? Então, isso é o home broker, tá? É um balcão de negócio, onde você compra e vende as suas ações. Hoje, né, Hugo, é muito facilitado também
a questão de fazer tudo pelo aplicativo, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é a experiência do home broker no celular. É até um ponto interessante ali, né? Se a gente for analisar um tempo atrás, o mercado não era eletrônico, né? Então, assim, era o mercado de balcão. Então, esse é um dos pontos ali que também facilita a gente comprar e vender ações. Antigamente, você tinha que ligar ali para o seu corretor ligava ali na bolsa, né? E lá ficava um monte de gente, aquela gritaria, tal, o pessoal vendia, né? Do pessoal comprando e vendendo ações ali, né? Tinha uma pedra ali onde o pessoal colocava as ofertas, né? Escrevia à mão, então, era né? uma bagunça. Exatamente, o giz, assim, como se fosse um quadro, né, de lousa. Então, conforme foi evoluindo aí para esses pontos ali, transformando tudo eletrônico, né? Avanço da tecnologia, isso aí facilitou muito, né? Porque hoje você consegue ali, pegar seu celular, seu smartphone, abrir o aplicativo ali da sua corretora e você faz as mesmas operações que você fazia um tempo atrás no computador, né? Você já consegue fazer no celular, né? Você tem internet ali, você vai ter o sinal da bolsa, você consegue comprar e vender as ações, acompanhar a sua carteira, contar a cotação, independente de onde você esteja ali, você tendo sinal de internet, né? 3G, 4G, enfim, daqui a pouco 5G, e consegue negociar o mercado de qualquer lugar. Perfeito. Então, hoje, pessoal, nunca esteve tão fácil como agora, tá? A gente é privilegiado de ter acesso, né, a esse tipo de mercado de uma maneira instantânea, né? Então, hoje, você pode estar no transporte público comprando e vendendo ações. Você pode estar no conforto da sua casa, você pega o seu celular, você consegue comprar e vender ações. Então, está muito facilitado mesmo. Inclusive, eu gostaria de compartilhar uma história aqui, Hugo. Recentemente, eu conversei com um investidor, ele é amigo meu, e ele já tem uns 58, 59 anos de idade. Ele começou a investir na década de 80, tá? Era, né, igual eu falei, era tudo mato, né, aqui no Brasil. E ele me contou que na época, o que ele tinha que fazer para comprar as ações? Ele tinha que ligar para o banco, tá? Ele falava assim, eu vou querer comprar Vale do Rio Doce e Petrobras, por exemplo. Só que nisso, ele sabia o preço que tinha fechado no dia anterior, olhando no jornal, olhando na Folha de São Paulo. Ele não sabia quanto é que estava o preço quando ele ia comprar, ele tinha olhado o preço do dia anterior. Falou assim, eu quero uma ordem de Vale do Rio Doce e Petrobras. Aí, beleza, o banco, né, por intermédio do gerente do banco, lá do corretor, fazia a compra das ações, passava acho que umas 2 semanas, eles recebiam um papel em casa, né, da cautela das ações, né, ele tinha comprado, era garantia de que as ações haviam sido comprado, tá? E daí, pessoal, o acesso era tão difícil que, às vezes, ele esperava semanas para conseguir ver como é que estava o andamento do preço da ação, né? Porque, se não me engano, só tinha na Folha de São Paulo, né? Nos jornais aqui do Paraná, não vinha com as cotações das ações, né? Então, às vezes, ele ficava 2, 3 semanas sem saber como é que estava a empresa. Imagina só a dificuldade, né, naquela época, para você ter acesso ao balanço da empresa que você está investindo, a DRE da empresa que você está investindo. Então, ele falou assim que tinha um delay informacional assim, de 6, 7 meses, sabe? Então, olha só como que é fácil hoje. Hoje, a gente tem como comprar e vender na hora as coisas, a gente acompanha a cotação em tempo real, você pode puxar no seu Excel, na sua planilha do Google, pessoal, a informação tem todo e qualquer lugar. Hoje, se você entra no site de relacionamento com o investidor da empresa, você consegue baixar todos os relatórios da empresa, estão lá à sua disposição. Você olha o balanço da empresa, olha o fluxo de caixa, você olha a DRE da empresa, você olha as operações, você olha o EBITDA. Pessoal, hoje, todas as informações estão na ponta dos dedos, tá? Hoje não tem desculpa para você não ficar sabendo o que acontece dentro da empresa que você investe. A transparência é muito forte. E até fazendo um adendo ali, Lucas, com relação ali as empresas, elas têm uma pessoa responsável ali, ou até uma equipe responsável de relação com os investidores, né? Então, Perfeito. Você liga lá, você vai conseguir perguntar alguma coisa, uma informação ali que você queira saber, né? Isso aí, então, mostra que tem uma
transparência muito grande ali também para saber o que está acontecendo na empresa, né? Lógico, respeitando ali algumas informações que são mais sigilosas, mas tudo ali de informação direcionada para o investidor, você consegue, através do site, balanço, DRE, outras demonstrações contábeis, né? Tem também, quando sai ali os resultados, tem uma convenção ali, uma assembleia, reunião, né? Eles fazem uma assembleia, uma transmissão ali, um diretor ali comentando como é que foi o resultado da empresa, né? Então, você consegue saber ali, no mínimo do detalhe, né? O que está acontecendo, né? Exato. E é interessante assim, vamos supor que você tem uma açãozinha lá do Itaú, R$9, e você está olhando os relatórios, você olhou lá uma nota explicativa, você não entendeu alguma coisa, você manda um e-mail para eles vão te responder, entendeu? Então, eles têm uma equipe dedicada para atender o investidor, tá? Então, várias vezes também, esses gerentes de relacionamento com o investidor, eles participam de eventos, né, em casas de análise, no Instagram com alguns gestores, né, onde o pessoal pode estar submetendo pergunta também. Então, quem está, né, no meio do setor financeiro ali da Bolsa, a gente acaba até conhecendo algumas pessoas por nome, né, a pessoa eu sigo no Instagram, ela responde pergunta, então o acesso à informação hoje está muito facilitado, né, e isso é muito bom para o investidor e é bom também para a transparência da empresa em si, né. Hugo, outra coisa que eu queria, um retorno seu, seria o seguinte, eu, pelo menos, quando eu penso na Bolsa, eu consigo pensar em duas estratégias, tá? Eu tenho aquela estratégia de curto prazo, né? Que é muito mais arriscada, né? Que é como você falou, pessoa que fica comprando e vendendo no dia, segurou 2 dias já vende. E a segunda estratégia que eu consigo pensar aqui é a estratégia de longo prazo. E eu já vou aqui confessar que eu sou uma pessoa bem mais inclinada para essa estratégia de longo prazo, tá? Você poderia explicar para a gente, né, quais são as características dessas duas estratégias aí, considerando aí o curto prazo e o longo prazo? Uhum. Certo. Então, assim, você tem ali algumas estratégias, né, algumas categorias ali de investimentos, né, que o pessoal acaba fazendo, e você tem ali as de mais curto prazo, né, e as de longo prazo, né. Se a gente for ver ali a de mais curto prazo ali dentro na bolsa, seria ali o pessoal que faz o day trade, né, então compra e vende as ações no mesmo dia, né. Essa é uma modalidade ali bem agressiva ali e tal, né, no qual você tem ali o tempo contra você, né, porque você comprou ou vendeu uma ação ali no meio do pregão, né, das 10 às 17 horas, vamos supor que você compra uma ação às 16 horas, né, você está comprado, a ação vai ter que subir ali até o fechamento do pregão, senão você vai ter que encerrar durante o dia para ser um day trade, né. Então, vai depender ali um pouquinho, né, você vai ter o tempo contra você, né, e também ali depende do horário que você compra ou vende a ação, né, solta uma notícia no meio do pregão, que mexe com o mercado, né, entra um vendedor muito grande, um comprador muito grande, que vai mexer com a prestação, né. Então, assim, é uma modalidade ali que vai tomar muito seu tempo, porque você vai estar se dedicando ali, né, totalmente a isso, né, você vai ter que estar acompanhando a cotação ali da prestação, né, é uma modalidade muito desgastante, né, por conta ali que você acaba envolvendo emocional, muitas vezes as pessoas acabam operando alavancado, né, então, pô, o cara tem 100 mil ali, atualmente você consegue comprar ali 10, 15 vezes o valor, dependendo ali da alavancagem, né, então cada oscilaçãozinha aí de mercado, você vai ter uma oscilação muito grande ali do seu financeiro, né, então é uma modalidade ali muito agressiva ali, no qual a maioria do pessoal perde dinheiro, né, então, assim, via de regra, o que vai ser mais interessante, tem uma estratégia intermediária, né, que seria ali o swing trade, que é aquela pessoa que, aquele investidor que compra ou vende uma ação, especulando ali questão de vender em alguns dias, tal, pode ser uma semana, um mês, né, é uma estratégia ali que, beleza, até pode ser assertiva, né,
e você tem a estratégia de longo prazo, tá? No qual aí você vai fazer uma análise mais minuciosa da empresa, né? Porque aquele cara que está comprando mais para um curto período, né? Ele só está interessado ali na variação de preço daquela ação, né? Certo. Então, de repente, ali, por alguma notícia, né? Ou a ação está subindo ali, compra, pega uma parte aí dessa alta, né? Então, são operações mais especulativas. Agora, quando você vai para E aí, o que acontece? Para esse tipo de operação, o pessoal utiliza bastante a análise técnica, né? Ou algumas outras ferramentas ali, olhar book de ofertas, né? Quem está comprando, quem são os players. E aí você tem aí, por outro lado, a análise, né, de longo prazo, né? Que utiliza ali a parte fundamentalista ali das empresas, né? Qual você vai olhar mais no detalhe ali, né? Cada empresa, o que está acontecendo, qual é a governança dela, como que está a saúde financeira da empresa, né? E aí você vai olhar ali indicadores, vai olhar demonstrações contábeis da empresa, né? Ou você também pode seguir ali um auxílio profissional, uma carteira recomendada, ou colocar num fundo de investimento, né? Então, assim, até tem uma frase bem famosa do Warren Buffett, que ele fala que investir é igual assistir grama crescer. Né? Não é nada emocionante, né? Nada emocionante. Se você for lá e ficar olhando, né, a grama crescer, cara, você não vai perceber diferença. Mas se você deixar ali e tal para prazo e tal, né, dá tempo, né, para o negócio acontecer, aí sim você vai ter um resultado muito mais relevante, tá? Perfeito. Então, basicamente essas modalidades. Uma das coisas que o Hugo estava falando ali, na parte do day trade ali, né, que quando você compra e vende no mesmo dia, o fato, ele utilizou a expressão trabalhar alavancado, tá? Para quem não sabe, me corrija se eu estiver errado, tá, Hugo? Trabalhar alavancado é como se você trabalhasse com o limite do banco, né? Você vai trabalhar com um dinheiro que não é seu. Então, você consegue, vamos supor que eu tenho R$100 lá, só que eu tenho um limite de 1.000, né? Então, eu vou utilizar esse limite que eu tenho dentro da corretora para comprar e vender ações, né? Trabalhar com o dinheiro dos outros, tá? Se você comprar e a ação subir, beleza, você ganhou uma grana. Agora, se cair, você perdeu o seu dinheiro e o dinheiro da corretora e você vai ter que pagar de volta esse dinheiro. Então, igual eu estava comentando ali, é muito desgastante, né, mentalmente para o investidor, né, para o trader, né, o cara que faz a operação ali no dia. E, pessoal, não é para todo mundo essa modalidade de bolsa, tá? Você, com certeza, concorda comigo. Não é todo mundo que tem o dinheiro, o tempo e a expertise de operar diariamente na bolsa. É muito desgastante, é muito estressante. Você, né, provavelmente vai ter mais dias negativos do que dias positivos, né? E basicamente você vai ficar com o cabelo grisalho antes da hora, tá? A receita é essa, tá? Eu já sou muito mais alinhado com uma estratégia de longo prazo, tá? Então, eu compro as ações das empresas que eu acho que são empresas sólidas, empresas perenes, empresas que têm uma continuidade mais, não vou dizer garantida, mais certa, tá? E eu só compro, né, uma estratégia pessoal minha, tá? Não estou falando que é o certo nem que é errado. Eu só compro ações de empresas que pagam dividendos, que são as empresas que repassam o lucro para os acionistas. Por quê? Uma vez que eu recebo esses dividendos, né, essa minha partezinha do lucro, eu reinvisto esses dividendos para comprar mais ações dessa mesma empresa. Então, é um efeito bola de neve que vai jogando ao meu favor. Então, aliado, então, ao reinvestimento dos dividendos, o que eu faço? Todo mês eu separo um dinheiro e eu compro mais ações dessas determinadas empresas, tá? Então, hoje eu estou com 27 anos de idade. Se eu fizer isso mensalmente, até quando eu tiver, sei lá, 50, 55, provavelmente eu vou ter acumulado um bom patrimônio. E melhor do que isso, eu vou ter garantido uma boa renda
Ou seja, o meu dinheiro vai estar trabalhando para mim. As minhas ações vão estar gerando lucro para a empresa e a empresa repassa esse lucro para mim, tá? Esse daí é o meu grande objetivo na Bolsa, é conseguir me aposentar na Bolsa, né? Olha só que coisa que pode até soar estranha, né? Que a gente associa a Bolsa a risco, a cassino, aposta. A minha estratégia é se aposentar na Bolsa, com essa estratégia de longo prazo que o Hugo explicou para a gente. Eu creio que eu não tenho capacidade nenhuma de conseguir acumular capital e renda fazendo day trade. Sem chance para mim. Eu já sou carta fora do baralho quando o assunto é tentar ser mais esperto com o mercado. Eu me coloco numa posição de humildade aqui e eu quero ver o bolo crescer de maneira lenta e gradual. Eu não me importo de, no curto prazo, ficar estagnado. O importante para mim é que quando eu for me aposentar, provavelmente eu terei acumulado uma boa quantia, essa quantia vai me gerar dividendos e eu vou conseguir viver de renda somente dos dividendos, tá? Uma dica para vocês, pessoal, o maior investidor individual do Brasil, tá? Chama-se Luiz Barsi, o Hugo com certeza conhece ele. Ele é um senhorzinho, tem uns 80 e poucos anos, um óculos. Ele começou a investir, se não me engano, na década de 60, 50. Ele foi um dos pioneiros de investimentos aqui no Brasil. E o Barsi, tá? O maior investidor do... Hugo, quanto que ele tem? Uns 2, 3 bi investido na Bolsa? Mais ou menos? Mais ou menos isso. Mais ou menos uns 2 a 3 bilhões de reais, tá? Não estou falando que se você investir no longo prazo, você vai chegar a ser o Barsi, tá? Mas ele se utilizou dessa estratégia que a gente está comentando aqui. Ele compra só empresas que pagam dividendos e ele reinveste, né, esses dividendos e faz aportes todos os meses, tá? Uma coisa que é importante a gente ter, né, quando a gente pensa em investimento no longo prazo, é que é o seguinte: no início, não é a valorização do papel que vai aumentar o seu montante investido, e sim os aportes que você faz regularmente. Então, quando você começa na Bolsa e você tem esse compromisso de investimento no longo prazo, você tem que colocar que você não pode falhar em investir mensalmente. Então, ó, igual no meu caso pessoal aqui, relato pessoal, eu quero me aposentar quando eu tiver 50, 55 anos com o dinheiro que eu tenho na Bolsa. Para eu atingir o meu objetivo, todo mês, religiosamente, eu preciso separar uma parte da minha renda e investir na Bolsa. O que vai crescer o meu capital é isso, tá? Não são os dividendos no início, e sim o montante que eu consigo aportar. Então, esses aportes regulares que eu vou fazendo ao longo do tempo é que vão incorporando o meu patrimônio. Aí, obviamente, que os dividendos vão começar a fluir mais e mais e mais. Então, ó, dá um exemplo bem simples para a gente entender essa lógica. Então, vamos supor que eu comprei lá R$300 de uma ação que paga mensalmente, sei lá, o Bradesco, Itaú, tá? Comprei R$300. O Bradesco ou Itaú vai ter lucro e eles vão repassar esse lucro para mim. Então, ó, eu investi 300, vamos supor, dia 1º de janeiro. Quando der dia lá, 1 de fevereiro, um exemplo hipotético aqui, um mês depois, eles vão depositar lá na minha conta na corretora, sei lá, R$1,50 de dividendos, tá? Vou colocar aqui R$1,50, tá bom? Só que daí em fevereiro eu vou investir mais 300. Então, em vez de investir 300, eu vou investir 301,50. Beleza? Vai chegar março, eu já vou ter 601,50 investido e eles vão me pagar, sei lá, 3,15. Então, eu vou aportar mais 300 e vou juntar com esses 3,15. Então, em março eu vou investir 303,15. Então, pessoal, vocês já entenderam como é que funciona? A gente vai criando uma bola de neve de investimentos e cada vez mais a gente vai conseguir investir mais dinheiro e é assim que no longo prazo a gente vai conseguir a nossa independência financeira. Independência financeira é não precisar trabalhar para viver, tá? Isso é independência financeira. Você trabalhar por escolha, eu quero trabalhar, beleza, eu trabalho. Se eu não quiser, fico em casa e eu tenho renda para cobrir meus custos, tenho renda para as minhas viagens, por exemplo. Tá? Então, basicamente, pessoal, essas daí são as estratégias de curto prazo, que é muito mais arriscada, que você vai, né, trabalhar às vezes alavancado, você vai tentar
comprar uma ação que está baixa, vender quando está na alta, se subir, você consegue ter um lucro legal. Mas eu sou muito mais inclinado nessa estratégia de longo prazo, porque é onde eu me sinto mais confortável. Se você se sente mais confortável, né, fazendo operações no dia ali, ou até o Hugo falou, fazendo swing trade, né, que é quando você compra num dia e vende no outro, ou vende uma semana, 2 semanas, beleza. Na Bolsa é um ambiente muito democrático, tem espaço para todo mundo, tá bom? Hugo, outra coisa que eu queria saber de você. Então, a gente tem um momento aqui, a gente falou praticamente de ações, né? Mas que tipo de produto as pessoas podem encontrar também na renda variável? Eu sei que tem os fundos imobiliários, a gente tem ETFs, tem fundos de investimentos. Podia dar um apanhado para a gente de quais são os tipos de produtos que as pessoas podem encontrar na renda variável? Certo. Então, tem alguns outros tipos, né? Por exemplo, aqui ETF, como você citou, né? Nada mais é do que ali uma cesta, né? Que você vai comprar, né? Ele é negociado como se fosse uma ação, né? Então, vou dar exemplo aqui do BOVA11, né? BOVA11 é como se você estivesse comprando o índice Bovespa, né? Então, o índice Bovespa tem uma composição ali, cerca de 70 ações, né? E cada ação também tem um peso ali dentro desse índice. Você comprando o BOVA11, você estaria comprando essa composição do Ibovespa, né? Você tem ali também o IVVB11, né? Que é um ETF ali que vai replicar o índice S&P 500, né? O índice norte-americano, certo? Você tem o Small 11, SNLE11, né? Que vai replicar ali o índice de Small Cap, né? Então você consegue comprar de uma cesta, né? Que através dos ETFs, né, que vai replicar algum índice ali. Tá? Você também tem a classificação BDR, né, que são ações de fora negociadas aqui no Brasil. Né? Então, você consegue comprar ações da Apple, Amazon, Google, Tesla, né? E aí tem algumas outras modalidades. Você tem os fundos imobiliários, né? E aí como que vai funcionar, né? Ao invés de você estar comprando ali uma empresa, você vai estar comprando ali um fundo imobiliário no qual vai estar investindo ou em galpões logísticos, né? Ou um fundo imobiliário ali de lajes corporativas, né? Que aluga prédio para empresas, né? Ou pode ser um fundo imobiliário ali de shopping centers, né? Então, olha que legal, você consegue participar, né? Se tornar sócio ali, dono de grandes empreendimentos imobiliários, tá? Então é uma modalidade de investimento ali também bem atrativa, né? O Brasil também tem essa cultura de investir muito em mercado imobiliário, mas comprando e vendendo imóveis, que é um mercado que tem pouca liquidez, né? Tem algumas vantagens também dentro de fundos imobiliários, que é a isenção de imposto, né? Os aluguéis ali mês a mês você vai recebendo, né? Esses aluguéis são isentos, né? E também tem o ponto de valorização, né? Tem a variação da cota, né? Valorização ou desvalorização da cota, tá? Então, essas são algumas outras modalidades ali que você consegue negociar no mercado de bolsa, tá? Perfeito. Eu tenho uma pergunta, Hugo. Eu lembro quando, na época que eu não estava muito por dentro do mercado, eu vi no jornal lá, eu sempre confundia a diferença de Bovespa e Ibovespa. Você até citou o índice Ibovespa aqui, né? Você pode explicar melhor para o pessoal o que seria o Ibov ou Ibovespa? E o que é a Bovespa e Ibovespa? Fica meio confuso para o pessoal às vezes. Entendi. Então, o índice Bovespa vai ser aquele pacote de ações, né? O qual ali você tem ali por volta de 70 ações ali que compõem esse índice, né? Que acontece dentro da bolsa, você tem muitas empresas ali, tá? E você tem ali dentro do índice as principais empresas negociadas, né? Então, tem ali alguns padrões, né? Que você tem que atender para poder estar dentro do índice, certo? Como o volume ali, né? O preço também, pode ser inferior a R$1, enfim. Tem alguns quesitos ali que você governança vai ter também, né? Governança corporativa, os níveis de governança corporativa, né? Então,
a empresa vai ter que ter alguns requisitos ali para ela estar incluída nesse índice, tá? Uhum. Basicamente Não, isso. é basicamente isso. Então, pessoal, na Bolsa a gente tem no Brasil aqui, antigamente o nome da Bolsa aqui no Brasil, pessoal, era Bovespa, tá? Hoje o nome não é mais Bovespa, tá? Hoje o nome é B3, é Brasil, Bolsa e Balcão, se não me engano. Então, quando a gente, antigamente os mais velhos falavam BMF Bovespa, hoje Bovespa não existe mais, é B3, tá? E dentro da B3, que é a nossa bolsa, a gente tem mais ou menos aqui no Brasil, sei lá, umas 300, 400 empresas, e dessas 300, 400, 70, que são as maiores, as melhores estruturadas, elas participam de um índice chamado Índice Bovespa, que é o IBOV, tá? E esse IBOV é medido em pontos. Então, por exemplo, se você assistir lá no Jornal Nacional, você falar, o Ibovespa subiu 2% hoje, está em 102 mil pontos. Então, ele está falando exclusivamente daquelas 70 empresas. Então, pode ser que, por exemplo, você tenha uma empresa, né, você é sócio de uma empresa que não está dentro do IBOV, o IBOV pode ter caído e o papel da sua empresa ter subido também. Ou dentro do próprio Ibovespa, né, que é o índice, algumas empresas sobem, outras caem, outras andam de lado. Então, é um índice para você saber como é que está o movimento do mercado em geral, tá? Mas não representa ali a bolsa como um todo, tá bom? Hugo, um dos produtos que eu mais gosto que você citou ali são os fundos imobiliários, tá? A gente sabe que o brasileiro tem uma afinidade muito grande com imóveis, né? Inclusive, comprar imóveis para alugar acaba até sendo a estratégia de algumas pessoas para se aposentar, né? Para ter uma renda adicional ali. Então, muitas pessoas ao longo da vida, elas guardam lá um dinheiro, compram um terreno, constroem a casa e colocam a casa para alugar, tá? Então, o que é um fundo imobiliário? É basicamente você comprar uma cota, né, um pedacinho do patrimônio de uma empresa que investe em grandes empreendimentos imobiliários, né? Vamos pensar assim, você prefere receber aluguel de um prédio corporativo lá em São Paulo, na Avenida Faria Lima, ou uma casa alugada no subúrbio aqui de Maringá, ou em outra cidade no interior? O que você acha que dá mais, né, aluguel por metro quadrado? É óbvio que são os grandes empreendimentos, onde o metro quadrado é mais caro. Então, imagina só, pessoal, que legal você receber aluguel de empresas como Petrobras, receber aluguel de lojas americanas, receber aluguel de Magazine Luiza. Então, um fundo imobiliário você vai ser sócio do prédio, tá? E o prédio, obviamente, vai receber aluguel dessas grandes empresas e eles repassam o aluguel para você. Então, é uma maneira muito interessante de investir em imóveis, é fácil de entender, tá? E a grande vantagem disso, pessoal, igual o Hugo falou, é a liquidez, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma casa para alugar, tá? Aqui no Jardim Alvorada, que é onde eu moro, por exemplo. Se você precisar de dinheiro, pessoal, vai ser difícil você vender a sua casa. Você pode colocar ela para vender abaixo do valor de mercado, demora ali no mínimo um mês para você conseguir vender um imóvel, tá? Quando você tem um fundo imobiliário, não, você vende na hora o quanto de cotas que você quiser. Outra vantagem, se você precisar do dinheiro de uma casa, por exemplo, você não consegue vender um banheiro, uma cozinha. Já no fundo imobiliário, você consegue vender o número de cotas que você quiser. Então, se eu tenho lá 10 cotas, eu quero vender uma só, beleza, eu faço a venda dessa cota. Então, a liquidez desse mercado ela é muito boa, tá? E é um investimento simples de entender, você vai receber aluguel, aí pode ser, igual o Hugo falou, pode ser de shopping, pode ser de um galpão industrial, galpão logístico, pode ser laje corporativa, que são os prédios, tá? Então, é muito interessante você receber aluguel nessas empresas, que tem contratos longos, você não precisa pagar IPTU, não precisa trocar maçaneta de porta que quebrou. Então, é uma alternativa muito boa para quem gosta de investir em imóveis, tá? A liquidez é boa e os dividendos que eles pagam geralmente são bons também. Então, são produtos assim que eu adoro, tá? Inclusive, eu acho que os fundos imobiliários são uma boa porta de entrada para quem quer iniciar na bolsa, porque é mais simples de entender a lógica, né? Fica mais tranquilo para a gente se identificar com os fundos imobiliários, tá? Hugo, outra pergunta são os fundos de investimento, tá?
Você pode explicar para a gente o que são esses fundos de investimento? Certo. No fundo de investimento, né, você vai ter uma equipe, né, gerenciando esse fundo, né, qual você tem a figura principal ali do gestor, né, e aí o fundo de investimento, por exemplo, fundo de investimento ele pode ser um fundo de renda fixa, ou um fundo multimercado, ou um fundo de ações, né. No fundo de ações, ali o gestor vai elaborar uma carteira, vai fazer a gestão desse fundo ali, acompanhando as empresas, né? Como é que estão essas empresas, como está a saúde financeira delas, qual o desempenho, enfim, ele vai montar uma carteira, né? E você, investidor, pode analisar, né, como está a performance desse fundo, né? Você vai lá, olha, por exemplo, é um investor com fundo que eu gosto bastante, ver como que o gestor está trabalhando, como se ele está tendo resultado, e, pô, como que eu vou saber se esse fundo é bom ou não? Você compara ele com o Ibovespa, né? Ou até com outros fundos, tá? O fundo está performando, quando a bolsa sobe, o fundo está subindo mais, beleza, o fundo está interessante, né? E você está conseguindo entregar um resultado melhor que o Ibovespa, né? E aí você vai com o investidor, compra cotas de investimentos, né? Desses fundos. A partir daí você está com seu capital ali na carteira do gestor, né? Você vai ter ali uma figura profissional. Quais são as vantagens, né? Você não vai precisar ficar comprando e vendendo as ações, fazendo o operacional disso, você coloca o seu dinheiro dentro do fundo e vai ter essa gestão ali de profissionais que estão há 10, 15, 20 anos ali dentro do mercado, né? Então você tem o ponto da gestão profissional, você também requer menos tempo, né? Porque uma vez que você aplicou, você pode ir fazendo novos aportes dentro do fundo, né? Não vai precisar ficar comprando e vendendo as ações ali. Enfim, é uma modalidade bem interessante aí para agregar na carteira de investimentos. Principalmente, Hugo, para quem é iniciante, eu acho que os fundos são uma boa porta de entrada, né? Com certeza, com certeza. O pessoal que está começando, até para sentir um pouquinho ali do perfil, né, de como que é o mercado, como que ele oscila, né? Então, ali você pode começar através de um fundo, para ver ali como que funciona, né, como que é essa dinâmica do mercado de renda variável, né? E estudando ali, depois você também pode montar uma carteira personalizada, enfim, e aí colocar a mão na massa mesmo, ele comprar e vender as ações, né? Exato, exato. Então, pessoal, se você quer investir na bolsa, né, e você fala, nossa, mas Lucas, ainda não tem experiência, não sei se eu estou fazendo a coisa certa ou errada, você tem algumas alternativas, né? Uma alternativa é procurar um profissional, como o Hugo, né, que ele vai te auxiliar, vai te assessorar ali para você fazer as melhores escolhas. Outra alternativa também é você investir através de um fundo, né? O fundo é basicamente, você deposita o seu dinheiro no fundo, e esse fundo tem um profissional que vai comprar e vender as ações que ele estuda, né? Ele é profissional, ele estudou para isso, então você vai delegar para uma outra pessoa a responsabilidade de estar comprando e vendendo ações, dólar, são vários tipos de investimentos que entram ali nos fundos de investimento. Então, é uma alternativa muito interessante, eu tenho alguns fundos, eu gosto, e uma coisa que o fundo traz, né, Hugo, é a tranquilidade de você dormir tranquilo, porque tem um profissional que está fazendo a gestão ali do seu dinheiro, né? Esses profissionais, eles têm acesso, né, Hugo, dentro das empresas, eles conversam com os diretores, eles conseguem acompanhar no dia a dia da empresa se os resultados trimestrais estão sendo bons, ruins, abaixo, acima do esperado. Então, eles têm algumas informações que nós não temos, né? E eles conseguem aliar essas informações com o tempo deles, né? Eu sou professor, eu não tenho tempo para ficar estudando empresa 24 horas por dia. Eles são pagos para fazer isso, né, Hugo? Outra coisa, assim, bem interessante, né? Vamos supor, fundo de ação, né? Vamos supor, eu coloquei o dinheiro no profissional. Não é que ele não vai ter uma variação, de repente, negativa, né? Pode acontecer. Pode sim, um mês ou outro e tal. Mas aí você vai utilizar o quê? Uma análise mais de, no mínimo ali uns 2, 3 anos, né? Para ver ali 5 anos, um prazo maior, para ver realmente como que esse fundo está performando, né? Esse ponto aí também que o Lucas falou a questão do tempo, né? É outra grande vantagem. Eu já vi fundo ali, né? Que
Às vezes vai uma gestora ali no escritório conversar, a gente faz bastante call agora, né? Não tem mais presencialmente, mas através de calls a gente conversa com bastante gestores de fundos, né? E eu já vi gestora, né? Que o cara lá, por exemplo, estava investindo ali numa empresa de educação, né? A equipe ligava lá na faculdade para ver como que era o atendimento, né? Não só olhando indicadores, não só olhando índices ali, né? Números das empresas, mas realmente, tipo assim, o cara vivenciando uma experiência, né? Qualitativa, né? Filho, qualitativa, exatamente, né? Então, é uma equipe que vai estar 100% voltada para isso, né? Pô, enquanto a gente está tendo essa conversa aqui, o Lucas, pô, o cara lá do fundo, ele está vendo como está a empresa, né? Estudando ali alguma coisa nesse sentido. Né? Exatamente, exatamente. Eu gosto muito dos fundos de investimento justamente por isso, né? Da gente ter a ciência de que tem um profissional que está trabalhando por nós ali. E várias vezes os fundos, pessoal, eles acabam tendo um viés de longo prazo também, né? Vou dar um exemplo aqui, tem um fundo bem conhecido no mercado, que é o fundo chamado Alaska. O gestor desse fundo é o Henrique Breda, né? Uma pessoa bem inteligente, né? Uma pessoa que tem bastante experiência no mercado. E ele fala, se você quer resultado no curto prazo, nem coloca dinheiro no nosso fundo. Se você entra no Twitter dele, o primeiro tweet dele fixado é não invista em nossos fundos. Por quê? Ele não quer pessoas que não estão alinhados com a estratégia do fundo, né? Então, se você investir dinheiro no fundo e está lá no nome do fundo, longo prazo, passou um mês, o fundo caiu, você quer sacar o dinheiro ocupando o fundo? Não é assim que funciona também. Então, o mercado a gente sabe que é volátil, você tem que ler o regulamento do fundo, tá? Isso daí, pessoal, tem lá dentro do aplicativo da XP, você olha lá nos fundos de investimento, vai ter o regulamento do fundo, vai ter qual que é o público-alvo, qual que é a taxa de performance, taxa administrativa, o fundo pode comprar dólar, pode comprar ação, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, pessoal, você tem que fazer um estudo, né? Como a gente está falando aqui, você está se tornando sócio de uma empresa ou de várias empresas. Então, vamos imaginar o seguinte, se o teu amigo, né, te convida, fala, ô Hugo, vamos abrir uma empresa, vamos comprar uma empresa aqui, um comércio local, você não vai estudar a empresa para ver se vai compensar ou não? Com certeza. A mesma coisa a gente tem que fazer com as ações, não é só comprar por comprar. Eu estou comprando alguma coisa que eu vou ser sócio, então eu preciso saber, eu preciso estudar para ver se aquilo lá está dentro, está alinhado com o meu pensamento, se eu tenho alguma discordância da gestão da empresa, né? Se eu não vou com a cara daquela pessoa, do presidente da empresa, eu não compro. Se o cara tem uma visão de mundo diferente da minha, eu não compro. Então, são esses fatores qualitativos também que influenciam a tomada de decisão na hora de comprar e vender as ações ou fazer investimentos em fundo de investimento, tá bom? Então, pessoal, vamos para a parte 2 aqui, então, que é a parte mais prática, tá? E aqui, Hugo, pelo menos eu vou abrir o jogo, tá? Eu vou falar aqui das minhas preferências pessoais, tá? De ações. Você também pode falar, lembrando, pessoal, que não é recomendação de compra nem de venda, são apenas opções, opiniões pessoais aqui, tá? Então, se eu falar que uma empresa é boa, não significa que é para vocês comprar. É que no meu julgamento, para minha estratégia, tá dentro, tá alinhado, tá? Então, pessoal, só que tem um dilema aqui. Antes de você investir o seu dinheiro, você tem que se organizar financeiramente, tá? Se você está endividado, se você está com o nome sujo, pessoal, não invista seu dinheiro, tá? Primeiro você tem que colocar tudo em dia, tá bom? Depois que está tudo em dia, você vai criar o que a gente chama de reserva de emergência, tá? Hugo, você podia falar para o pessoal que seria essa reserva de emergência que todo mundo tem que fazer, o que é recomendado fazer antes de começar a investir em renda variável? Uhum. Esse é um ponto aí bem importante, né? A reserva de emergência vai ser ali um colchão ali, né? Um porto seguro para você recorrer, né? Caso aconteça, de repente, alguma coisa errada, né? De repente você perde o seu emprego, né? A gente recomenda ali, né? 3 a 6 meses, né, dos seus custos mensais você deixar como reserva,
né? Ou você pode deixar também um pouco mais, um pouco menos ali, de acordo com o que você achar necessário, né? Mas a ideia é basicamente você ter algo que esteja investido em algo seguro, né? Com liquidez, para que você, né, caso aconteça alguma coisa, uma emergência, né? Você vai ter esse recurso aí para utilizar, né? E aí, a partir de você formando essa reserva de emergência, você pode direcionar ali, né, os novos aportes ali, o que você for investindo, para os investimentos de longo prazo, né? E um pouco mais de risco, né? Por conta ali que você já está numa situação mais tranquila caso algo ocorra, né? Você já tem um recurso ali para recorrer, né? Então, é algo primordial ali, né? Quando a gente vai fazer uma carteira de investimentos, né? E você tem essa reserva, porque a partir dali você vai conseguir ali, vai explorar, né, investimentos mais de prazos, né, também de variação de risco, ali você vai conseguir ter um retorno melhor com isso, né? Perfeito. Então, pessoal, é absolutamente indispensável você ter, né, num fundo de renda fixa, ou no Tesouro Selic, ou na Nuconta, por exemplo, um dinheiro que, caso você perca o seu emprego, você consegue pagar suas contas ali por 5, 6, 12 meses, tá? Porque, beleza, professor, quitei as minhas contas, já tô com a grana para investir, mas calma aí. Se acontecer uma reviravolta na sua vida, se você tiver algum tipo de emergência médica, é difícil você ficar vendendo ação também em cima da hora para pagar despesa médica, despesas com aluguel. Então, pessoal, é muito importante mesmo você ter um colchão de segurança ali, tá? Que é o que a gente chama de reserva de emergência, que é uma grana que vai ficar ali num lugar seguro, que não vai variar e que você consegue ter acesso a qualquer momento, tá? Aí, ó, beleza. Não tô com o nome sujo, nome limpinho, sem dívida. Já fiz a minha reserva de emergência, abri a conta na corretora, enviei o dinheiro para a corretora. Agora, só alegria, né? Então, agora chegou a hora da gente, de fato, aplicar, né? Aplicar não, investir esse dinheiro que a gente, né, guardou para a gente pensar na nossa estratégia, né? No meu caso aqui, de longo prazo. Então, eu vou comentar aqui agora, Hugo, alguns dos meus setores preferidos para investimentos, tá? Posso até citar algumas empresas aqui, depois você pode complementar também, dando algumas dicas para o pessoal aí, tá? Tá, okay. Lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda, tá, pessoal? É só uma opinião pessoal minha aqui, uma opinião pessoal do Hugo, tá bom? Então, pessoal, como a minha estratégia aqui é de longo prazo e eu só compro empresa que paga dividendos, eu gosto muito, mas muito mesmo, de dois setores específicos da Bolsa, tá? Eu gosto de empresa do setor financeiro e eu gosto de empresas do setor de energia. Então, por exemplo, desde quando eu sou gente, eu não me lembro de abrir algum site de notícia e ver que os bancos grandes estão dando prejuízo, né? Banco, óbvio, o lucro dele pode variar, mas dificilmente o Itaú, o Bradesco, o Santander vai ter algum trimestre, algum ano ali que vai dar prejuízo. É uma coisa assim que eu estou pagando para ver, sabe? Então, eu gosto muito de investir em bancos, tá? Então, eu tenho a minha carteira de investimentos, né? E o setor financeiro tem um peso bom na minha carteira até, tá bom? Então, eu tenho lá as ações do Itaú, eu tenho ações do Santander, tá? Eu gosto muito do setor financeiro. Principalmente pela perenidade da atividade deles, né? O banco não vai deixar de existir, ele está se transformando, né? Obviamente, as agências estão sendo fechadas, está tudo migrando para o digital, beleza? Mas o banco continua ainda, né, trabalhando com crédito, tá, pessoal? O banco vende dinheiro. O banco não é caixa eletrônico, o banco é para financiar operações, projetos e mais coisas, tá? Então, eu gosto muito do setor bancário. A gente estava falando de dividendos antes, né? E hoje, pessoal, a média de dividendos, tá na faixa de 6% ao ano, tá? Então, se a gente pegar um apanhado de empresas lá da Bolsa, vai dar em média de 6% ao ano de dividendos, tá, pessoal?
Tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos, mas a média ali é de 6%. Então, por exemplo, se algum amigo seu chegar, vamos fazer um investimento aqui, dá 3% ao mês garantido. Dá 3% ao dia garantido. Não dá, pessoal. Não existe enriquecimento rápido garantido na Bolsa de Valores. Igual o Hugo falou, é igual ver a grama crescer. Não tem emoção nenhuma. É um trabalho que é feito bloco a bloco, tijolinho por tijolinho, no longo prazo, tá bom? Outro setor que eu gosto bastante é o setor de energia elétrica, tá? Por quê? Todo mundo consome energia elétrica, tá? Então, as receitas das empresas de energia elétrica são previsíveis, tá? Então, independente se a economia do Brasil está ruim, está mais ou menos, está boa, as pessoas vão continuar consumindo energia elétrica, isso é óbvio, né? Então, é um setor muito atrativo para o investidor de longo prazo pela consistência das receitas, tá? Dentro do setor de energia, a gente tem diferentes subgrupos, né? Tem geração, distribuição, transmissão. Uma das empresas que eu mais estimo chama-se Taesa, tá? A Taesa, se não me engano, é uma transmissora de energia. Eles são uma empresa que pagam dividendos de maneira recorrente, ou seja, grande parcela do lucro deles eles passam para os acionistas, tá? Estão pagando dividendos aí trimestralmente há anos já. São dividendos generosos. Ao preço que está cotado hoje, se não me engano, o dividendos deles está perto de 10% ao ano. O negócio é assim, pessoal. Então, remunera muito bem o capital do acionista. E, além disso, como é uma empresa que tem atraído certo holofote aí, além do dividendo ser bom, está também subindo a cotação da ação, né? Então, assim, a gente acaba ganhando dos dois lados da moeda. A gente ganha na valorização do ativo e a gente ganha também nos dividendos que são repassados aos acionistas. Então, ó, eu recomendo vocês estudarem, não comprar, recomendo vocês estudarem a Taesa. Tem outra empresa que chama EDP, que o código dela é ENG, tem a ENBR, tem a ISA-CETEP, tem a Tietê, lá de São Paulo. Então, a gente tem várias empresas aqui. O pessoal gosta muito de investir na Sanepar também por conta dos bons dividendos. O pessoal também gosta um pouquinho da Copel, né? Mas, pessoal, antes de você investir, você tem que se familiarizar com a empresa. Se você não consegue explicar o que a empresa faz, não invista nessa empresa. Tem que ser uma coisa que faz sentido para você. Eu não compro ação de empresa que eu não entendo como que ela ganha o dinheiro. Eu não sei. Para mim é um negócio obscuro, eu não entendo, eu não invisto. Agora, eu sei como a Sanepar ganha dinheiro, eu sei como a Taesa ganha dinheiro, eu sei como o Itaú ganha dinheiro, então eu entendo a lógica sistemática por trás da operação da empresa. Então, para mim faz sentido, tá? Então, eu gosto muito desses dois setores que são alinhados com a minha estratégia, o setor financeiro e o setor de energia. Hugo, e os seus queridinhos, quais são? Certo. Então, o setor de energia também é um dos meus favoritos, né? Até o pessoal fala que realmente é um dos setores mais queridos ali para quem investe em longo prazo, né? Por conta do que você tem ali empresas que pagam dividendos mais generosos, né? Por que tem essa dinâmica ali, né? A empresa de energia, né, assim como o Lucas falou, você tem os 3 subgrupos ali, né? A geração, a transmissão e a distribuição, né? E geralmente as empresas de energia, elas já têm toda uma infraestrutura já construída, né? Já está tudo muito bem estruturado, né? Elas basicamente ele tem que fazer a manutenção dessa estrutura, né? Então é algo ali que você vai ter que só ter um custo baixo para fazer isso, né? Você não precisa investir muito, né, nessas empresas. Então acaba sobrando mais dinheiro ali, mais uma maior parte aí dos lucros para os acionistas, né? Então é um setor que você vai ver ali facilmente empresas pagando 5, 6, 7, 8, 9, até 10%, né, de dividend yield, né? Seria uma taxa, uma média de dividendos que a empresa vem pagando, tá? Então acaba sendo um setor muito interessante para se investir, né? Você tem Copel, Paraná, você tem Energisa, São Paulo, né? Você tem ali
Taesa, tá? Enfim, empresas ali que você vai conseguir ter uma remuneração de dividendo bem interessante, tá? Mas são empresas mais consolidadas, né? Elas vão conseguir fazer muito bem essa parte de distribuição de dividendos, tá? Outro setor bem interessante, que é mais ou menos nesse mesmo sentido, essa mesma ideia, é o setor de saneamento, tá? Então, se você pegar empresas também de saneamento, elas vão conseguir pagar bons dividendos, né? Utilizar para essa estratégia de longo prazo acaba sendo interessante, porque ela já tem a infraestrutura, só fazer a manutenção, né? Então, acaba aqui sobrando mais dinheiro para os acionistas, né? Tem um outro setor que eu gosto bastante, que é o setor de transportes, né? Infraestrutura, porque aí é um setor que eu acho bem promissor aqui para o Brasil, tá? A gente é muito carente aqui, né? Exatamente, é um setor ali que tem muito que se desenvolver ainda no Brasil, né? E aí você tem algumas modalidades, né? E aí umas empresas também que você pegar como exemplo aqui, uma empresa que eu gosto bastante é a JCL Logística, né? Na verdade, ela é um grupo de várias empresas de setor de transporte. Então, ela tem, a Movida dentro dela ali, que é aluguel de carro, ela tem ali a Vamos, que é a questão de aluguel ali, de equipamento agrícola, de transporte, de caminhões, né? Até a própria JSL que faz o transporte ali de 300 quilômetros ali na Grande São Paulo, né? Então, é um setor bem aquecido no Brasil, né? Se a gente for ver esse setor de transporte rodoviário, de caminhões e tudo mais, né? E também tem algumas outras empresas, né? Que tem a de cabotagem ali, a Login, né? Tem a Rumo, né? No setor aí de ferrovias, né? Então, acho que é um setor bem interessante, ele bem promissor também, tá? E aí, o que acontece? Esses são os setores mais sólidos, mas você também pode, de repente, pegar alguns casos mais específicos, né? Algum caso aí que o pessoal tem falado bastante, né? E realmente o pessoal tem tido um resultado muito expressivo no setor ali de varejo, né? Se você Magazine pegar algumas Luiza. empresas, Magazine Luiza, que é uma empresa que já vem subindo há muito tempo, né? É uma empresa ali que o pessoal, você olha para os números dela, ela sempre está acima ali, né, desses valores ali, dos múltiplos, né, indicadores e tal, porque uma empresa que sempre está inovando e tudo mais, né, então o mercado sempre vai precificando ela lá para cima. E tem também alguns outros casos, também, de varejo, que recentemente aqui está passando por uma reformulação, né, então, assim, é um setor bem promissor no Brasil. Se você pegar esse ano aqui, aliás, é um setor que estava crescendo, teve uma aceleração com a pandemia, né? Você pegar aquela pessoa que não era acostumada a comprar pela internet, ou não sabia, ou tinha alguma dificuldade, né? Foi meio que forçada a fazer isso, e aí teve um aumento muito expressivo aí do e-commerce no Brasil, né? Então, acho que a partir dali, essa pessoa pode se tornar um cliente fiel ali, né? A esse tipo de compra. Tá? Vai fidelizar, né? Exatamente. Né? Então, o setor financeiro é bem interessante, inclusive ações da B3, né? Se a gente olhar o número de pessoas físicas investindo, muito grande número de pessoas físicas que, aliás, tem aumentado bastante, né? Muito grande não, tem um potencial muito grande, tá? E vem aumentado muito. Esse ano aqui a gente teve um aumento ali, uns 30% do número de CPFs na bolsa, né? É bem expressivo e, assim, tende a cada vez crescer mais ali o número de pessoas investindo na bolsa, né? Exato. Então, esses são alguns setores ali que eu gosto, né? Eu tenho carteira de algumas ações, enfim. Perfeito. Mais ou menos isso. Bem. E só, pessoal, para vocês terem uma noção, né, do quão é embrionária a Bolsa no Brasil, hoje, no início da transmissão, que eu falei que hoje bateu o número de 3 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa, né? Se a gente pegar a população do Brasil, 200 e poucos milhões, né, 3 milhões de pessoas só cadastradas, né, é muito pouco, né? Ainda mais se pegar a população, né, economicamente ativa, né?
E para vocês terem uma ideia, nos países desenvolvidos, como na Europa, nos Estados Unidos, esse percentual muitas vezes ultrapassa 50% da população que investe na Bolsa. Então, o Brasil, de fato, é muito promissor se a gente for pensar no tanto de pessoas que vão entrar na Bolsa ainda, né? O tanto de IPO, que é a abertura de capital que está acontecendo também, né? Esse ano agora, por conta da pandemia, deu uma esfriada, mas a expectativa no início do ano era muito boa, o número, né, recorde de IPOs aí. Então, assim, eu vejo com bons olhos o futuro da Bolsa aqui no Brasil, tá? Eu vejo que é algo muito promissor, né? Igual o Hugo falou ali no finalzinho também, as empresas de varejo, essas empresas estão conseguindo integrar novas tecnologias, né, os super apps. Então, eu vejo muito espaço para crescimento nesses, né, tanto na bolsa como no varejo, no setor financeiro. Tudo vai acabar tendo uma revolução, né, por conta das tecnologias, e novos investimentos com certeza serão feitos. Aí, Hugo, a gente já está quase com o nosso tempo esgotando aqui, mas ainda dá tempo da gente falar da nossa terceira parte aqui, que seria da relação do contador com o mundo de investimentos, né? Eu tenho uma percepção, Hugo, que os contadores estão chegando praticamente só agora no mundo dos investimentos, né? É um espaço que é amplamente dominado por economistas, administradores e engenheiros, né? Como é que está sendo o espaço do contador no mundo dos investimentos hoje, Hugo? Uhum. O contador ali, né, por essa abordagem mais lógica da coisa, né, a questão também de indicadores, né, saber analisar demonstrações contábeis, eu acho assim, teve uma evolução, está tendo, né, no Brasil, uma evolução da contabilidade, que seria mais uma visão gerencial, né, então eu acho que isso abre muito espaço, né, com o mercado financeiro crescendo, em conjunto com a contabilidade também evoluindo, abre muito espaço ali mais para essa área analítica. Né? Então, eu acredito ali que para compor gestoras de fundos, né, essa parte ali mais de análise de demonstrações contábeis, né, acho que casa muito isso ali com a visão gerencial, né, e aí poder tomar uma atitude ali, né, de investimentos, né? Porque da mesma forma ali que um computador dentro de uma empresa, aquele computador tem mais uma visão de gerência, né? De análise de números, né? De indicadores, né? Consegue fazer isso ali através de uma empresa, ele também vai conseguir fazer essa mesma análise aqui nas empresas de capital aberto e poder identificar ali o que pode ser de ver interessante, né? Empresas podem ser interessantes aí para investir, né? Então, eu acho ali que tem o mercado financeiro no Brasil, ele está em fase de crescimento, né? E isso acaba abrindo grandes oportunidades, né? Por exemplo, no escritório mesmo, apesar de você ser um trabalho um pouco mais comercial, né? Que eu sei, dessas 80 pessoas ali, se eu não me engano, tem no mínimo umas 5 pessoas estão formados em contabilidade, né? Então, acaba sendo um mercado que o contador vai ter afinidade, né? Realmente é algo que, de repente, naturalmente, o contador vai ter essa afinidade com investimentos, né? Porque por relacionar números, né? Indicadores, né? Então, acaba chamando atenção e se tornando uma opção, né? Para um contador ele poder trabalhar nesse mercado, que é um mercado sensacional. Com certeza. Pessoalmente, eu vejo com muitos bons olhos o futuro dos contadores no setor de investimentos, né? Principalmente quando a gente fala aqui de longo prazo, né? O investidor de longo prazo, ele vai olhar para o balanço da empresa, né? E quem melhor do que um contador para olhar o balanço, a DRE, a nota explicativa de uma empresa, né? A gente já naturalmente já tem essa habilidade, essa competência da gente analisar a liquidez, endividamento, rentabilidade, olhar os indicadores. Então, ninguém melhor que nós para poder, né, fazer esse tipo de análise, escolher as empresas que vão entrar na carteira, também nessa parte de contabilidade gerencial. Outra área, Hugo, que eu vejo algumas oportunidades que vão florescer aí no futuro, hoje a gente já está com 3 milhões de CPFs na Bolsa, né? Esse número tende a crescer cada vez mais.
E essas pessoas também vão fazer declaração de imposto de renda. Quantos contadores sabem fazer declaração de imposto de renda de operações na Bolsa de Valores? Não todos, né? É uma coisa que está aparecendo mais agora. Então, isso também vai demandar uma certa qualificação ali dos contadores, né? Ou você trabalha diretamente com investimento, ou você vai fazer contabilidade de investimentos, né? Então, alguma coisa que vai cada vez mais, né? Vai ficar rotineira ali na atribuição do contador, tá? Hugo, última perguntinha aqui para fechar, tá? De maneira geral, né? Hoje a nossa economia está enfrentando aqui um momento delicado, né? Recessão do PIB por conta da pandemia. Só queria uma opinião sua a respeito das perspectivas que você tem para a economia brasileira no ano que vem, né? E como isso pode impactar os investimentos em bolsas e empresas listadas lá. Certo. Então, é sempre uma pergunta muito complicada essa, né? Colocando uma saia justa aqui. A saia justa. Mas faz parte, assim, se a gente olhar um pouquinho a curto prazo aqui, até final do ano, tende a ser um ambiente mais volátil, né? Porque o que acaba influenciando muito a nossa bolsa aqui também, né? É o mercado global, e aí você pega China e Estados Unidos, né? Então, tem aquela questão da negociação entre China e Estados Unidos, a mais curto prazo sempre dá uma volatilidade, né? Tem agora também eleições americanas, isso aí vai dar uma chacoalhada no mercado, apesar da opinião própria achar que o Trump leva, né? Colocaram um cara bem fraquinho ali para concorrer com ele, mas assim, isso aí vai mexer com o mercado, né? E tem um outro ponto ali que aconteceu recentemente, a pandemia, né? Deu essa queda grande dos mercados, teve um estímulo ali, né? Das economias, né? E isso refletiu positivamente, os mercados conseguiram se recuperar, né? E aí fica aquela questão, e a partir de agora, como que vai ser? Porque uma hora esses estímulos acabam, né? E como vai ser a partir dali, né? Tem um ponto interessante que é o quê? Quais empresas vão sofrer mais, né? Empresas pequenas e médias empresas, né? Então, assim, quem está listado na bolsa, geralmente são empresas já maiores, né? Então, essas empresas, assim, podem até acabar sendo beneficiadas, né? Lógico, cada setor tem sua particularidade, mas o que quer dizer com isso? Elas podem ganhar mercado porque essas outras menores estão acabando sofrendo um pouco mais, né? Até sendo incorporadas, enfim. Isso a gente tem observado lá no mercado norte-americano, né? E assim, tem aquela perspectiva de recuperação, né? A pandemia ali, em tese, ela está na fase final, né? Muitas vezes não se sabe o que está acontecendo, mas aquilo que a gente pode ver ali acompanhando, né? Pelo menos o Brasil, assim, tem voltado, né? Algumas coisas. Tem também a questão de, a gente se adaptar, né? Então, o ser humano ele acaba se adaptando. E aí o ritmo vai voltando ao normal, né? Em questão também, Brasil em específico, né? Tem algumas coisas ali que foram acontecendo. Teve a reforma da Previdência, tem a reforma administrativa, né? Isso aí acaba dando gás ali para a Bolsa, né? Enfim, é uma perspectiva ali mais positiva, tá? Para os próximos anos, tá? Não dá para saber ao certo, mas assim, mais a curto prazo analisando isso. Tem também o cenário atual que a gente está de juros baixos, né? Então isso aí vai levar muita gente ali para a bolsa, tá? Ou também empreender, enfim. É algo ali que vai ser essa economia e consequentemente ali vai refletir no mercado de ações. Ok. Pessoalmente eu vejo com bons olhos, eu sou um eterno otimista, né? Então, às vezes até cegamente otimista. Gostaria de agradecer a todos vocês por chegarem até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas, espero que algumas dúvidas tenham sido esclarecidas. E eu também me coloco à disposição, né, dos meus alunos. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só enviar uma mensagem lá no meu e-mail que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Então, pessoal, forte abraço, se cuidem. Última dica, se você não investe, começa a fazer um plano de ação para você começar a investir o mais breve possível. Você está perdendo tempo caso você não investe ainda.
Beleza, pessoal. Um abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau. Então, pessoal, o que acharam do minicurso? Gostaram do conteúdo? Legal, né? Então, uma coisa que acabei não falando para vocês é o que é a Seconte. Tá? A Seconte, como consultoria júnior, ele presta serviços de assessoramento e consultoria para as empresas, certo? Especificamente na área de quê? Na área de gestão, certo? Trabalhamos com todos os conteúdos que foram trabalhados dentro de sala de aula e trazemos para a realidade das empresas. Tá? O foco nosso é colocar o aprendizado acadêmico em situações práticas, desenvolvendo as habilidades de relacionamento, certo? E também trazendo um pouco daquela realidade do trabalho para dentro de sala de aula também. Okay? Um dos exemplos nossos de atuação seria o contato com clientes, né, que, por exemplo, têm algumas necessidades especiais, como, por exemplo, uma deficiência do fluxo de caixa, certo? Não terem noção nenhuma, né, quase nenhuma, de como montar um demonstrativo, como sistematizar a forma de recebimento para depois criar relatórios financeiros, certo? Outros trabalhos também relacionados, né, especificamente de área contábil, como, por exemplo, a recomendação de qual regime tributário deve ser seguido. Se o simples nacional, se o presumido, né, e se o lucro real é interessante para aquela empresa. Logicamente, levando em consideração as características específicas de cada um desses empreendimentos, né, e as naturezas de cada um deles. Pois, aparentemente, a gente pode chegar a uma conclusão que um tipo de regime é interessante dentro de uma série de critérios que nem, por exemplo, a alíquota, né, cobrada de impostos. Entretanto, a natureza daquele tipo de negócio não necessariamente é recomendável, ou então é de fato vantajoso para o empreendedor. Certo? Então a Seconte, como consultoria júnior de contabilidade, tem acesso às informações, né, em conjunto com os professores, né, orientador, no caso o nosso professor orientador, o professor Paulo Rezende, né, que monitora e coordena também a equipe, né, então demonstrando e dando todos os aconselhamentos necessários. Tá? Também não tirando mérito, né, também do professor Reginaldo, que acompanha o processo de longe, né, e também a professora Tatiane, que também dá o suporte. E também ao empresarial, né, pela figura da Fabiana, certo? Então o trabalho da Seconte seria isso, né, um trabalho de assessoramento e consultoria para as empresas, né, e com relação ao porte, não há restrição. Né, fica sempre uma questão aberta, né, do empreendimento aceitar, né, as condições da Seconte para que seja feito um trabalho, né, em conjunto, de forma que consigamos trazer o conteúdo acadêmico na prática e a empresa contribua, né, com a Seconte, trazendo também a experiência prática para, né, somar no nosso currículo e vivência também. Ok? Então, convido vocês a conhecer um pouco do nosso trabalho, certo? Vocês podem entrar na página do Facebook, tá? Vocês vão encontrar como Seconte Unicesumar, ou então no Instagram, c.conte, certo? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e aguardo o contato de vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.